Terceiro vídeo de liturgia bíblica. Vamos na página 67. Fala sobre o crente e o matrimônio. É claro que quando falamos de matrimônio, já nos traz a lembrança em Gênesis, quando o próprio Deus faz o primeiro casamento da história. Esse primeiro casamento, feito por Deus, vai estabelecer que a aliança ela é feita pelo Senhor. É Deus que traz esse sentimento para a vida do cristão, para a vida das pessoas. E a família, ela é uma instituição divina, porque ela foi criada por Deus e perpetuada pelas ações do ser humano dentro dessa terra. Mediante ao casamento, ele acaba trazendo alguns conselhos, padrões para a vida das pessoas. Primeiro, que não se deve colocar julgo desigual, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. O julgo desigual, para quem teve uma vida interiorana, é um braço que se coloca, né, de madeira sobre o boi para ele poder puxar alguma coisa, uma carroça ou um material para poder fazer, né, arar a terra. E não se pode colocar um boi maior do que o outro, porque senão aquele que é menor ele vai ficar machucado. Então isso não dá certo numa caminhada de labor intenso, de dificuldade. E o casamento é um ato da superação de dificuldades. Então, por esse momento de ser um ato de trazer esta clareza, então pensamentos muito opostos dentro do casamento não deveriam acontecer. Isso deve ser visto antes do casamento. Se casou, agora é a hora de orar e superar essas divergências, porque é muito dolorido. Exemplo, né? Uma pessoa quer ser empresário e a outra quer ser missionário na África. Fica difícil. Os dois se formam em medicina. Um quer ser do Médico Sem Fronteira e o outro quer trabalhar no Albert Einstein. Então, não se pode ter esse julgo desigual, e principalmente também concernente à fé. Algumas pessoas conseguem viver de uma maneira tranquila, né, concernente à fé desigual dentro de um casamento, com educação, com respeito. Não é impossível essa forma de viver. Agora, se você for casar, você tendo a chance de casar, você procura então uma pessoa que professe a mesma fé que você. Isso é importantíssimo. Vou dar um exemplo. Já pensou uma pessoa que segue a bruxaria, né? Uma pessoa que é bruxa, e ela casa com um pastor evangélico. Ah, mas o amor não tem barreira e etc. Não tem. Mas aí o pastor chega em casa com aquela bruxaria toda ali, com aqueles materiais de bruxaria todos ali impetrados. Aí numa oração tá o pastor orando: Senhor, repreenda toda a bruxaria, toda a obra de bruxaria, Senhor. Está pedindo para repreender a mulher ouve isso, já vai ficar entristecida. Toda obra do diabo, né? Não que toda bruxa mexa com algo maligno, né? Segundo elas, mas acaba, a gente, dentro da nossa crença, é algo maligno mesmo, e isso acaba criando um desconforto muito grande dentro do relacionamento. Por isso que não se deve ter um julgo desigual, né? A pessoa segue uma religião, outra segue outra,
Não, não tem... Casou, se converteu depois de casado, já é diferente. Tem de respeitar, tem de ter um ponto de equilíbrio, tem de usar, né, do bom senso. Ninguém casou com ninguém crente, o crente veio depois do casamento, então deve aguardar isso. Agora, antes, vale a observação do nosso irmão Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, que o nosso casamento deve ser no Senhor, ou seja, fazendo a vontade do Senhor dentro de todos os padrões bíblicos. Relações sexuais fora do casamento é pecado. A Bíblia fala em 1 Coríntios 6:8, fugir, né, da prostituição. Então, inclusive, todo ato de prostituição é pecado. Olhar pornografia, qualquer ato de prostituição é pecado. O aborto, né, ele é considerado em sua maior parte pecado. Quando o aborto pode ser considerado pecado? Quando ele é feito por uma vaidade. Eu não quero esse filho, vou abortar. Isso é pecado, isso é assassinato. Agora, né, exemplo, se for por uma ordem médica para salvar a vida de uma mãe. A mulher está grávida e aí o médico falou, olha, ou a gente faz o aborto ou ela morrerá. Então não será um assassinato, será um sacrifício. Aquela criança, aquele feto, terá o sacrifício ali naquele momento para poder salvar uma vida que já está com um ato de estar mais repleta de importância do que aquela vida que ainda não teve um conjunto de importância sobre ela. Divórcio, ele é sempre uma forma de desaconselhamento para as pessoas se divorciarem. O que Deus uniu, não separe o homem, Mateus 19:6. A gente não deve ter isso no coração. Contudo, vale a pena aqui a ressalva, né? Espancamento, pessoas chegando bêbadas dentro de casa, drogas, né? Pessoas chegando drogadas dentro de casa, ameaças constantes. Se separe, ligue para a polícia se acaso receber alguma agressão, porque aí é um caso de vida, e a vida ela é mais importante do que qualquer coisa, principalmente se tiver criança. Ali tem de salvaguardar a vida das crianças. Não se pode deixar isso acontecer de maneira nenhuma. O crente e o comportamento externo. O crente deve andar de uma maneira que resplandeça a luz diante dos homens. Tudo aquilo que é feito deve ser feito para a glória de Deus. Tudo que eu faço na minha vida tem de ser para a glória de Deus. Então, ter uma vida de cristão acaba sendo fácil nesse ponto. Se é só você parar e perguntar, isso que eu estou fazendo glorifica a Deus? Se então glorifica a Deus, você continua fazendo. O crente, a sua vida profissional, eu costumo falar que o crente ele não trabalha para o homem, o crente ele trabalha para Deus. Então, quando eu limpo um chão, eu limpo aquele chão da melhor forma possível, porque eu estou trabalhando para glorificar o nome de Deus. E eu fazendo o meu melhor, eu estarei cumprindo aquilo que o meu patrão deseja. A Bíblia tem um versículo que é fantástico concernente à relação de patrões e empregados. A Bíblia fala, servo inútil e infiel,
só fez aquilo que lhe é mandado. Então, quando nós fazemos para a glória de Deus, sempre estamos fazendo a lei. Então, terminamos aqui a nossa aula. Ela terminou na página 68. Na próxima vez estaremos falando sobre os costumes bíblicos. Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus.